E aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez, e dessa vez retorno com Bota Bota. Por sinal, tá muito legal, tô curtindo bastante. E pessoal, eu tenho que dar duas notícias aqui, tá? Primeira notícia é que eu vou estar voltando a trazer as impressões, eu dei uma parada, vocês devem ter percebido. Sem falar também que eu vou trazer amanhã, no caso, um vídeo de Baki Biografias novamente. E agora focado em Katsumi Orochi, tá certo? Vou estar explicando alguma coisa sobre a vida dele, até mesmo coisas que vocês não sabem da obra, que eu ainda não trouxe pra traduzir e tal. Então vai ter algumas informações a mais, inclusive até de pessoas que você nem imagina. Mas enfim, antes de comentar, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive essa nova temporada, entre outras coisas. Se você curta esse tipo de conteúdo, vou deixar um card aqui em cima para poder você estar acessando, sem falar que você pode estar se inscrevendo no canal, porque só assim você recebe notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Mas enfim, deixa de enrolar e vamos ao que interessa. No episódio anterior a gente acabou vendo que a Mako ali reencontrou um amigo de infância, e por sinal, esse amigo até mesmo ajudou ela bastante, foi legal com ela. E no meio de tudo isso, ela acabou vendo que ele era um cara tão legal com ela, que ela podia testar ele e até mesmo pediu para que ele ficasse com ela e fizesse sexo com ela na tora. E aí que vamos ao passado, e vemos uns funcionários carregando várias caixas para dentro de uma casa. E se é dito, alguns dias depois de descobrir que meu pai estava traindo, minha mãe pediu uma grande quantidade de desinfetante. Naquela época, eu tinha apenas 5 anos. Aparentemente, minha mãe havia encontrado uma quantidade absurda de preservativos escondidos entre seus documentos de trabalho. E ali vemos a mãe de Mako, desesperada, limpando tudo e dizendo: sujo, sujo, sujo. E enquanto Mako observava, ela ainda continua a contar a história. Enquanto ela limpava quaisquer vestígios que meu pai pudesse ter deixado pela casa, ela repetia essa palavra: sujo. E o que isso significava? Daquele momento em diante, estar sujo naquela casa seria considerado um pecado grave, bem como desperdiçar dinheiro, enganar os outros ou entrar em relacionamentos não guiados com outras pessoas. Tudo para ser uma pessoa limpa em todos os sentidos. E ali, Mako, olhando para sua mãe, se é visto uma grande luz saindo do local que havia sido limpo pela mãe. Aquilo provavelmente tinha encantado em muito a pequena Mako. E Mako continua a contar. Era como se minha mãe tivesse se tornado a fundadora de uma religião inteiramente dedicada à nossa única família. E ali, Mako começa a tocar num lenço e diz: mas este é um lençol do papai. E logo começa a ter o sangramento nasal. Algo havia mudado nela. E Mako continua a contar: acho que foi a primeira vez que sangrei na vida. E ali, sua mãe diz: oh bebê, é porque você tocou nas coisas sujas dele. Afinal, seu corpo só quer permitir que você viva limpa e longe das coisas sujas. E agora adiante viveremos uma vida limpa juntas. Entendeu, Mako? Enquanto limpava seu sangramento nasal. E olhando para seu amigo, ela continua a contar a história. E ela diz: Tokuma, se consumíssemos um relacionamento e começasse a sangrar pelo meu nariz, estaria disposto a limpá-lo o tempo todo? E ali, Tokuma olha para ela e diz: do que você está falando? Já te disse, não vou fazer isso. E olhando para ele, ela fala: e por quê? Afinal você gosta de mim, certo? Ela havia percebido a verdade por trás das ações dele. E ele em desespero fala: isso não significa que eu tenho que te levar pra cama. E na mente dele só vem as seguintes palavras: lembra que você está conversando com um antigo colega de escola seu, hein? E sem ligar muito pro que ele fala, a Mako diz: e daí? Eu não tenho nenhum problema com isso. E continuamente, enquanto caminhavam, o seu amigo fala: eu estou falando sério. E de qualquer maneira, você pode me explicar por que você se preocupa tanto com sexo? E ela explica: você deve saber que meu pai era um ser terrível. Ele sempre me deu a ideia de um bom homem de família honesto, uma espécie de pilar. Em resumo, um ponto de referência. Só mais tarde soube que na verdade ele era apenas um animal que se divertia com outras mulheres nos bastidores. Todos eles têm aquela expressão inocente e falsa. Neste mundo, eles são todos iguais. Todos eles têm aquela expressão inocente e falsa em seus rostos. Mas na verdade é que eles não são nada mais do que animais em roupas. E isso é assustador. Não é justo que eu seja a única a temer tudo isso. Se eu fosse como todo mundo, se pudesse ter um relacionamento com alguém como todo mundo, minha vida seria muito mais simples.
E ao ouvir aquilo, o amigo dela fala: por alguém, você quer dizer qualquer um? E ela diz: você é a primeira pessoa que eu comecei a falar sobre minha família. Talvez você seja realmente o tipo certo pra mim. Quem sabe? Onde dá um sorriso pro seu amigo. E ali, o amigo dela fica até mesmo achando estranho a reação da Mako, onde eles acabam chegando a uma escadaria de um templo. E lá, a Mako diz: lembra desse santuário? Depois da escola, sempre estava tão lotado, né? E ele diz: sim. E novamente ela continua a falar: de todos os nossos colegas de ensino médio, talvez você e eu sejamos os únicos que ainda estamos solteiros e não saíram desta cidade ainda. E ali, o amigo dela fala: pra mim isso é bom, também você sabe. E segurando a mão dela, ele fala: eu não ligo, só me importa que você saiba que sempre gostei de você, desde a escola. E estou feliz em conhecê-la melhor agora. E ali, a Mako começa a pensar um pouco e se pergunta: o quê? E ali naquele momento, enquanto ele segura sua mão e olha firmemente nos seus olhos, a Mako vai pensando: estranho. Normalmente quando alguém toca minha mão, eu começo a sentir um cheiro de ferro, como se meu nariz estivesse se preparando para dar luz verde. E ali ela fala para seu colega: há quanto tempo você não se lava, Tokuma? E o Tokuma diz: eu me lavo todos os dias, por quê? E em pensamento até mesmo ele pensa: pelo menos eu acho que não estou fedendo, né? E mais uma vez a Mako continua a perguntar: e quanto à sua vida sexual? E ele diz: eu nem tenho namorada. E aí Tokuma percebe e fala: ei, espera um segundo. Você está procurando uma maneira de começar a sangrar de propósito? E é nesse momento que Mako entra em desespero e diz: o quê? E por que eu deveria? Só assim mesmo, são desde que eu me lembro. E ali interrompendo, Tokuma fala: você está dando desculpas e esperando que eu seja uma pessoa suja. Mas sabe, acho que não. E aí, que Mako se prepara e diz enquanto o beija: certo, mas será o meu nariz a estabelecer isso. E quando ela dá o beijo, vemos que algo começa a escorrer do seu nariz, onde até mesmo ela diz: viu? As pessoas estão todas sujas, do primeiro ao último. E contrariando a Mako, o Tokuma fala: não, Ricardo, desta vez eu acho que você pegou um resfriado. Isso, quero dizer, isso é meleca. E é aí que ela percebe que de fato ela não tinha sangrado. Sente a maior vergonha do mundo, enquanto seu colega começa a rir bem baixo e diz: desculpe, eu não posso deixar de rir. Na verdade está um pouco frio. Deixe-me dar-lhe meu casaco. E ali, botando a roupa nela, ele fala: aqui está. E ela agradece aquilo e ele diz de nada. E de repente ele começa a dizer: então, quer tentar novamente como deveria ser desta vez? E ali, bem surpresa, a Mako diz: ok, mas desta vez em francês. E sem pressa, claro. E ali ele beija mais uma vez a Mako. E quando isso acontece, ela percebe que não está sangrando. E logo o Tokuma diz: feito, viu? E mesmo dessa vez você não começou a sangrar. E logo nesse momento ela para e começa a pensar: o quê? Por quê? Tokuma? Talvez com ele seja possível? Que diabos? Coragem. Por que você não está sangrando? Faça alguma coisa, nariz. Por que você não começa a fazer como antes? Ou daquela outra vez? Ou daquela vez de novo? Será que afinal eu só estou com medo de me apaixonar? E ali, em meio às divagações, perto de uma estátua, do nada, a Mako acaba detendo seu nariz na estátua, o machucando seriamente. E com isso, começa a sangrar muito. E nesse momento, enquanto Tokuma grita: espera, Higari! Ela pensa: pelo menos eu posso sobreviver assim. Mostrando que foi um plano para que ela pudesse escapar dali. E ela diz para o Tokuma: viu? Para mim é impossível. Ou seja, tudo aconteceu de uma forma não natural. De fato, ela mesma queria fugir do amor. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. E meu amigo, eu gostei muito desse episódio. Foi muito legal, foi da hora pra caramba. Até mesmo deu uma boa explicada do que é esse trauma aí da Mako, por que ela sangra. É tudo uma construção por conta do arrependimento da mãe dela, que a mãe dela acabou colocando na mente dela que todos os homens não prestam, todos os homens são iguais. E ela acabou encontrando um homem que era legal com ela e não era igual aos outros. Ou seja, o pensamento dela era totalmente equivocado.
E aí acabou que simplesmente ela bugou, ela não sabia como reagir, não queria se dar para aquele cara, não queria abrir o coração para ele, porque ele era um cara definitivo. Enquanto ela tinha a proteção do nariz sangrando, ela fazia loucura, mas quando ela não teve mais essa proteção, e aí? Vai ou não vai? Cara, eu achei muito da hora essa parte. Agora eu pergunto a você, o que você achou desse episódio? Você curtiu, não curtiu? Quero suas opiniões aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!